A pergunta mais difícil que fazem pra gente aqui, profissional de saúde que lida com a dor. Por que minha coluna está doendo? É muito difícil de dar uma causa específica, são muitos fatores que podem influenciar, mas com esse vídeo eu vou tentar iluminar um pouquinho dessa informação, um pouquinho dessa sua cabeça e quem sabe, a partir disso você consegue tratar de forma eficaz e até prevenir de ter outras crises. Vem comigo! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Ângela Barros, fisioterapeuta, estou aqui para te ajudar a entender como funciona o teu corpo, cuidar da sua coluna, evitar crises, evitar dor e autogerenciar o teu corpo. E eu quero que você saiba que se você está aqui assistindo esse vídeo, procurando informações, procurando saber sobre o seu corpo, você já andou 50% do caminho. Então continua aqui, continua buscando informações, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha esse vídeo com quem você acha que vai também usufruir do conteúdo, porque já dizia o Sêneca, faz parte da cura o desejo de ser curado. Eu estou aqui para te dar informações baseadas na ciência, informações para te ajudar a sair dessa crise, para te ajudar a cuidar do teu corpo, mas também eu preciso que você interaja, que você participe, que você busque, que você anote as informações e que, se não for possível sozinho lidar com isso, saiba que eu estou aqui para te ajudar. Pode agendar uma consulta. As informações aqui são destinadas para a população em geral, baseada na ciência, no que acontece com a maioria das pessoas. Pode ajudar muita gente, mas pode ter uma ou outra pessoa que, a partir da sua individualidade e particularidade, precisa de uma consulta, de uma avaliação mais específica. Você é uma pessoa única, um indivíduo com um corpo que se movimenta de uma forma adaptativa para a sua vida, o ambiente que você cresceu. Você foi criado em uma família, em um contexto sociocultural particular, individual. Você tem contextos psicológicos, tem contextos nutricionais muito particulares. E se tiver difícil de cuidar da sua coluna sozinho, conta comigo que eu posso te ajudar a encontrar o melhor caminho considerando essas suas particularidades. Contudo, no geral, quando a gente fala de dor na coluna, considerando dor mecânica, que eu já mencionei aqui para vocês, que a dor ela tem contextos biológicos, contextos psicológicos, contextos sociais. Então tem vários fatores. O que causa uma dor pode ser tudo ou nada. A dor pode surgir do nada. Mas aqui nesse vídeo vou abordar 3 formas mecânicas nas quais a dor se instala na sua vida. Vamos lá. A primeira forma é por uma síndrome postural. É pela negligência da nossa postura. É uma dor que surge por tensão postural prolongada. É aquela dor que você sente quando fica muito tempo em uma posição. Muito tempo sentado, por exemplo, no qual você perde a curva fisiológica da coluna, a lordose lombar. É uma dor que geralmente acomete muitos jovens, pessoas que ficam muito tempo sentadas, estudando, muito tempo sentadas, trabalhando em algum projeto ou jogando videogame. O que é que acontece? Você está lá sentado, perde a curva natural da sua coluna lombar, a lordose. Então as estruturas já ali da coluna, os ligamentos, os músculos vão ser tensionados e eles ficam sob tensão e doloridos até o momento que você tira essa tensão. Para entender melhor, puxa o teu dedo aqui para trás e vai puxando, puxando, puxando até você sentir dor. Chegou nesse nível de dor, permanece segurando. Enquanto você sustentar essa posição no seu dedo, vai ficar dolorido, porque as estruturas aqui estão tensionadas. Você está puxando os músculos, ativando neurônios de dor. Essa dor só vai ser cessada quando você interromper essa tensão. Da mesma forma acontece na nossa coluna. Enquanto você está sentado sob tensão na coluna, curvado, sentado de uma forma relaxada sobre a sua lombar, você vai sentir dor. Depois que você se levanta, que você se movimenta, você para de sentir dor. Essa é a síndrome postural. E sabe o que é legal dessa síndrome? Ela é a mais fácil de ser tratada, porque você só precisa prevenir, evitar de ficar nessa posição. É mesmo, é? Se a dor surge porque você fica muito tempo em uma posição, qual é o X da questão? Não estou querendo trazer culpa, estou querendo te trazer autorresponsabilidade.
presença no teu corpo. Percebe como está teu corpo? Essa tensão pode ser facilmente evitada. Esse canal está aqui para te ajudar a evitar esse tipo de dor, mas depende de você evitar que a dor surja por esse mecanismo. Vida, eu sabia disso, eu sabia. A segunda forma de surgimento da dor é quando há uma deformação no tecido. Calma que eu vou te explicar. A nossa coluna é uma estrutura que tem vários componentes. O osso mais rígido, o disco mais gelatinoso, os músculos, os ligamentos um pouco mais flexíveis, nervos, vasos sanguíneos. Então, quando há uma tensão excessiva nessas estruturas, uma tensão que passa da tua capacidade física, e isso é muito individual, porque a minha capacidade de permanecer em tensão é diferente da sua, que é diferente da sua avó, que é diferente do seu filhinho de 2 anos. Quando a gente passa desse pontinho, desse limiar, pode haver dano no tecido, uma lesão, ou real, ou então o corpo interpretou que há uma lesão nesse tecido. E aí é que surge a dor por esse segundo mecanismo, que é um mecanismo de obstrução do movimento. Então, uma queda, uma pancada numa partida de futebol, levantar um peso maior do que você está habituado no dia a dia, podem causar esse estiramento excessivo e essa obstrução do movimento na coluna. E diferente da síndrome postural, aquele primeiro mecanismo, esse tipo de mecanismo de lesão não pode ser evitado. Geralmente ele é inesperado, ele acontece, mas pode ser cuidado antes que se torne algo mais grave. Então imagina, você foi lá, pegou um peso excessivo que você não está acostumado, o ligamento estira, esse ligamento está em contato com o teu disco, deforma um pouco o disco, e aí, dependendo de como acontece, do grau desse estiramento, de como você interpreta a dor também. Oh, meu Deus, minhas costas, como dói, ai, e o meu emprego é tão insatisfatório. Sua dor vai ser influenciada quanto à localização, quanto à intensidade e quanto à frequência. Você pode analisar como está a sua dor a partir desse vídeo aqui. Eu expliquei como identificar, como analisar você mesmo para ver se você precisa de uma ajuda de um profissional de saúde. E aí, nesse caso, que o movimento está obstruído, vai ter um movimento que vai melhorar sua dor e vai ter um movimento que vai piorar sua dor. Sabe quando você está forçando a barra para conseguir algo e não rola? O movimento está obstruído e você quer forçar aquele movimento, é aí que sente a dor. E às vezes você pode sentir uma dor pegando até no ciático, que vai descendo para a perna. E quanto mais essa dor periferiliza, quanto mais ela se distancia da lombar, é sinal de que há mais gravidade nesse sintoma. E a gente precisa, com urgência, abordar e tratar. Outra coisa alarmante é quando a obstrução do movimento é tão intensa que você fica travado. Não é só um movimento para determinada direção, como por exemplo para levantar da posição sentada. Às vezes fica bem obstruído o movimento e você não consegue movimentar para nenhuma direção. Daí a dor intensa e também um desvio postural. Geralmente o ombro se desloca para um lado, mas esse desvio é transitório. Nós chamamos de lateral shift. Geralmente você sozinho não vai conseguir cuidar disso, você vai precisar marcar uma consulta com urgência. Contudo, quando há esse bloqueio intenso dos movimentos e a dor é intensa também, é algo transitório. Vai e volta, você não vai ficar assim para sempre. Então, se você não está com o lateral shift e nem com essa dor ciática intensa, você pode conseguir cuidar sozinho com os ensinamentos desse vídeo aqui. Tem um exercício que é comumente utilizado e que ajuda muita gente e pode te ajudar também. Depois vai lá e confere. Some guy! Com o exercício de dobrar a coluna para trás, a gente consegue evitar deslocamentos, obstrução do movimento, tensões excessivas nos ligamentos, nos músculos, e isso atenua a dor e dá mais mobilidade e flexibilidade à tua coluna. Mas presta atenção, se você faz o exercício e melhora, ótimo, mas você precisa saber que a dor aparece porque há um problema nos tecidos moles, e ela só vai desaparecer quando tiver uma recuperação completa do tecido e a função desse tecido, dessa coluna, for restabelecida. Então, se você se beneficiou nesse exercício de dobrar a coluna para trás, você também precisa evitar atividades de curvar a coluna para frente durante esse período de recuperação. O exercício vai ajudar a alinhar,
a tirar a tensão da musculatura dos ligamentos da coluna, enquanto que evitar a posição de curvar para frente vai evitar que você coloque sua coluna em tensão novamente. E eu enfatizo mesmo, essas são medidas para esse quadro clínico, esse período de recuperação. Depois que você se livrou da dor, depois que o tecido cicatrizou, você precisa recuperar esse movimento de curvar para frente para que você não tenha outras crises, para que você tenha a habilidade de ir para frente, de ir para trás, de movimentar a sua coluna, assim como ela deve se movimentar. E por que nesse período de recuperação? Imagina que você cortou o dedo bem aqui. Então, quando você dobra para trás, você fecha a ferida, você fecha o corte, o que ajuda a cicatrizar. Mas quando você dobra para frente, você abre a ferida, você abre o corte. Então, se você fizer os exercícios para trás, isso ajudar a sua coluna, mas você continuar com atividades de dobrar para frente, de colocar muita tensão, enquanto essa ferida não cicatrizar, você não vai recuperar a sua função e não vai diminuir a dor. Agora eu saquei! Pode acontecer também de haver uma lesão no tecido e aí naquele local da lesão ser formado um tecido cicatricial. Essa é a terceira forma de dor na coluna. Se você tem uma cicatriz pelo corpo, você vai perceber que o tecido cicatricial ele não é contínuo com os demais tecidos. Você percebe que ele é diferente, que ele tem textura, aspecto diferente dos demais tecidos em volta. Esse tecido cicatricial é menos elástico e ele encurta com o tempo. Daí, quando você se movimenta e ele precisa esticar, ele vai doer, porque ele não tem a mesma flexibilidade dos músculos e dos ligamentos em volta dele. Então, nesses casos, nós falamos que há uma disfunção mesmo, ou seja, há uma descontinuidade do tecido que alterou a função daquele tecido e a função do teu corpo de movimentar. Então imagina que lá nas costas teve essa lesão no tecido, teve o depósito do tecido cicatricial e aí toda vez que você curva para frente dói. Pode parecer que você está lesionando sempre que está curvando para frente, mas na verdade é o tecido cicatricial, que não é tão elástico, que quando é estirado vai gerar dor, vai gerar ativação dos neurônios da dor. E às vezes esse tecido cicatricial pode ser fonte da dor e da rigidez por um período muito constante. Não há diminuição da frequência, diminuição da intensidade da dor. Sempre que você curva para frente, dói. Não importa o momento do dia, o que você está fazendo, a quantidade de peso que está pegando, sempre que curva dói, é uma característica física mesmo daquele tecido. E aí, nesses casos, nós precisamos tentar restabelecer alguma funcionalidade nesse tecido, tentar alongá-lo de uma forma confortável, mais constante, progressiva, para que essa cicatriz se alinhe e tenha um certo grau de elasticidade para que a cada vez que você dobra a coluna, ela doa menos. É um processo mais demorado, mas que, se bem feito, a função é restabelecida, o movimento fica mais livre e alivia a dor. Você tá dormindo? Você identificou a sua dor com algum desses 3 mecanismos? Se sim, comenta aqui pra mim. Enquanto você estava assistindo o vídeo, lembrou de alguém e disse: "Ah, eu acho que aquele caso do meu primo é essa síndrome postural. Ah, talvez o caso da minha avó seja esse terceiro mecanismo de disfunção. Por isso que ela sente dor na coluna." Se você lembrou de alguém durante esse vídeo, manda para essa pessoa, compartilha a informação. Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de ativar as notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.